Oi gente, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia Gemini e hoje nós vamos falar sobre os efeitos do matricarca posicionado na casa 1. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo pro vídeo! Na astrologia Gemini, o matricarca é o indicador da sua mãe, porque matri em sânscrito significa mãe e karka significa indicador. Então, quando nós unimos a expressão matricarca, significa o indicador da sua mãe. E é a profecia mais delimitada sobre o destino da sua mãe e como a personalidade da sua mãe vai impactar você, vai impactar a sua vida de maneira mais significativa. Qualquer um dos 8 astros pode ocupar o posto de matricarca, desde os luminares, que são o Sol ou a Lua, as 5 estrelas vagantes, que são Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno, e até mesmo o nó do norte da Lua, o Rahu. Só que nesse vídeo eu não vou focar em descrever os efeitos de cada um dos 8 astros posicionados dentro da casa 1. O objetivo desse vídeo vai ser fornecer para vocês uma descrição do que individualmente o matricarca produz quando está posicionado dentro da casa 1. Embora você tenha o seu matricarca posicionado no primeiro signo contado a partir do seu ascendente ou lagna, não significa necessariamente que você terá o seu matricarca posicionado dentro da cúspide da casa 1. É por isso que na astrologia védica nós temos o chamado mapa bhava, cuja função é de demarcar as cúspides. Então é de fato no mapa bhava que você deve verificar se você tem o matricarca contido dentro da cúspide da casa 1. Porque se pelo mapa bhava estiver acusando que não, então o veredito será não. Você não terá o matricarca dentro da casa 1. E isso precisa estar muito bem claro. Esse vídeo é direcionado única e exclusivamente para quem tem o matricarca dentro da casa 1, calculado de acordo com a Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. É bem específica a minha orientação. Então, se você veio aqui porque você calculou o seu matricarca de acordo com a Ayanamsha Lahiri ou qualquer outra sorte de Ayanamsha, eu vou pedir educadamente para você fechar o vídeo e sair. Porque esse vídeo simplesmente não é para você. É uma perda de tempo. A minha orientação é bem específica. Esse vídeo é orientado para quem tem o matricarca dentro da cúspide da casa 1, de acordo com o mapa bhava, e calculado pela Ayanamsha Centro Galáctico 0 grau de Sagitário. Então, se você achou que as minhas orientações foram muito densas e ainda ficaram dúvidas, você não precisa entrar em pânico, porque eu tenho um tutorial que vai ajudar você a como encontrar o seu matricarca. Então, caso você não conheça esse tutorial, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te orientar para um vídeo que tem escrito na capa os 8 carcas. Você clique nesse vídeo que ele vai te levar para esse tutorial, que ensina o passo a passo de como você calcular a sua sequência de 8 carcas ou charakarkas ou indicadores móveis, como é chamado na astrologia Gemini, dentre eles o que interessa para esse vídeo, que é o seu matricarca. Então, uma vez que você encontrar o seu matricarca, aí você volte aqui para que nós possamos dar continuidade à aula. Só que antes de eu dar a descrição para vocês, eu devo pontuar o que significa a casa 1. A casa 1 significa a sua entrada no mundo, é o seu corpo físico, sua aparência, sua cabeça, mais especificamente. A casa 1 representa a cabeça, o cérebro, a consciência, é o receptáculo da consciência, quem nós pensamos que somos. Representa também o nosso dharma individual, nossas inspirações individuais. Embora a casa 1 não seja a única casa de dharma, a casa 5 e a casa 9 também falam sobre dharma. A casa 5 é o dharma familiar e a casa 9 o dharma social. Só que a casa 1 representa o dharma individual. É o que individualmente te inspira a ser uma pessoa melhor. É uma casa bastante auspiciosa, o que individualmente motiva você a caminhar na vida.
E então, o que acontece quando nós temos o matricarca posicionado dentro da casa 1? Primeiramente, o matricarca vai estar representado pelas letras MK dentro desse quadrado aqui. Como vocês podem ver, esse é um mapa com o design do norte da Índia e a casa 1 é sempre representada por esse quadrado aqui, ou diamante, como é mais específico, sempre em cima do Lagna, ou do ascendente. Então, o que acontece quando nós pegamos o indicador da mãe e colocamos dentro da casa da identidade? Isso significa que a mãe, a figura da mãe e a sua identidade são duas coisas que não se separam. A casa 1 representa a sua cabeça. Então, qualquer planeta posicionado dentro da 1, ele se torna a nossa cabeça, o nosso cérebro, a maneira como nós vamos pensar, agir. A gente veste aquele planeta como se fosse nossa própria identidade, como se fosse uma pele, como se fosse, de fato, a nossa persona universal. Então, isso significa que você vai ser fisicamente muito parecido com a sua mãe. Veja bem, eu disse que você será fisicamente muito parecido com a sua mãe. Em nenhum momento eu disse que você terá uma relação maravilhosa com a sua mãe ou que você terá uma relação péssima com a sua mãe. Eu só disse que você é muito fisicamente parecido com a sua mãe. E de fato é. E assim, principalmente se for uma mulher dona do mapa, é como se como se você fosse uma relíquia mais jovem da sua mãe. É como se fosse a sua mãe, só que assim, 20 ou 30 anos mais jovem. Até mesmo se você é um rapaz. É a sua mãe na versão feminina e na versão masculina e mais jovem. Então, assim, ironicamente, a casa 1 pode ser a casa mais inconsciente também. Eu já vou explicar por quê. É uma ironia isso. Então, assim, muitos do seu jeito de pensar, do seu jeito de agir, de suas posições assim, sociais, tem um reflexo muito grande da sua mãe, pro bem ou pro mal. Então, assim, isso só vai se tornar consciente quando você tomar consciência do seu mapa astral. Agora, por que ironicamente, a casa 1 pode ser a casa mais inconsciente? Porque ela é um ponto cego no mapa. É um ponto que a gente não consegue ver. Porque, como eu falei, planetas dentro da casa 1, a gente veste aquele planeta como uma cabeça. Então, quando a criança nasce e começa a se desenvolver, a criar os dentes, a comer alimentos sólidos, começa a falar, começa a reconhecer o seu reflexo no espelho. Então, é o primeiro reflexo no espelho que a gente tem. É a casa 1. Então, a gente tende a não se desassociar com o planeta dentro da casa 1, porque ele está sempre lá. Então, para essa pessoa, ela pode acreditar que as experiências que ela tem com a mãe dela são como se fossem as experiências universais. Por exemplo, vamos supor que a sua mãe tenha alfabetizado você. Então, a pessoa com matricarca na casa 1, ela vai tomar essa experiência da alfabetização materna como se fosse uma experiência universal, no sentido assim, de que todas as mães de todas as crianças no mundo devem fazer igual a minha mãe, de assim, alfabetizar os seus filhos. Ou, mais elementar, de que toda criança vai crescer próximo da sua mãe, vai ter uma mãe. Então, quando você conhece outra pessoa
que é órfã de mãe ou que cresceu longe da mãe, vai ser uma experiência chocante para você, no sentido assim de, nossa, eu achei que todo mundo tivesse mãe. Pois é porque você está pegando uma experiência que você teve com a sua mãe e agora está colocando aquela experiência como se fosse algo universal. Esse é um problema de planetas posicionados dentro da casa 1. A gente sempre toma a nossa experiência individual como se fosse a experiência universal. Só que as pessoas com o matricarca dentro da casa 1, elas precisam entender que nem todo mundo vai ter o matricarca dentro da casa 1, que as pessoas vão ter experiências diferentes com as mães. Essa é uma posição em que a mãe é muito ativa na sua vida. A mãe é duplamente ativa. É uma mãe independente, é uma mãe sincera, franca, descomplicada, impulsiva, corajosa, forte, desbravadora, pioneira. Por que isso? Porque a casa 1 é uma casa classificada como angular e também é o ascendente. Então, qualquer planeta dentro de uma casa angular, ele se torna muito dinâmico na vida do nativo. Ele se torna cheio de iniciativa, ele se torna cheio de inspiração. E a casa 1 também é o ascendente, então é muito impactante. E a casa 1 representa as ações da mãe no mundo. É o karma social da mãe. Como isso funciona? Originalmente na astrologia védica é a casa 4 que representa a mãe. E o matricarca produz os temas da casa 4, essencialmente. Então, a casa 1 é a 10ª posição da casa 4, é a carreira, é a reputação, é a ação social da mãe. Por que isso? Porque se você contar 10 posições da casa 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a casa 1 é a própria reputação da mãe. Então, é uma posição em que a mãe tem muito orgulho de você e ela usa você como se fosse uma das grandes façanhas da vida dela, a ponto de ser assim, um atributo da reputação dela. Eu sou uma pessoa maravilhosa porque eu tenho um filho ou uma filha maravilhosa. Então a sua mãe te usa como se fosse um outdoor, como se fosse uma propaganda. E na via negativa, o problema do matricarca na casa 1, assim como qualquer um dos carcas que indicam parentes na astrologia Jaimini, é que vai, ao longo do tempo, surgir um problema de desrespeito de espaço. Porque essa é uma posição em que identidade e mãe são a mesma coisa. Então, isso vai gerar uma codependência tanto do nativo, dono do mapa, quanto da mãe do nativo, no sentido assim, de que o nativo ele não consegue se perceber distante da mãe dele. A mãe não consegue se perceber distante dele. Não consegue fazer nada, não consegue pagar as coisas, não consegue estudar, não consegue adquirir propriedade, não consegue, assim, furar a bolha do mercado de trabalho. Tem sempre que ter a ajuda, o apoio da mãe. Não estou falando que isso não é uma coisa ruim, porque a melhor coisa na vida é a gente ter a mãe da gente. A pessoa com matricarca na casa 1 sabe disso muito bem. Então, esse lance de pessoas que falam assim, a melhor coisa que eu fiz foi quando eu deixei minha mãe para trás, quando eu saí de casa, quando eu adquiri minha independência. Para uma pessoa com matricarca na casa 1, essa afirmação não faz o menor sentido, porque a melhor coisa na nossa vida é a gente ter a mãe da gente. A mãe dessa pessoa com matricarca na 1 é a maior aliada. Só que
ela pode ser uma relação sufocante para ambos, em que a mãe ela vai tomar conta de tudo na sua vida. Ela pode dar muito palpite sobre seu cabelo, corte de cabelo, sobre que tipo de roupa você vai usar, como você lidar com finanças, que tipos de cursos você deve seguir, pode dar muito palpite sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida profissional. A mãe, ela está sempre se intrometendo muito na sua vida. E essa situação vai se retroalimentar, porque quando a mãe se intromete muito na sua vida, você vai sentir que você tem também o direito de se intrometer na vida da sua mãe. Então você vai fazer a mesma coisa. Você vai querer opinar sobre tudo, sobre o cabelo, sobre as maquiagem, roupa da sua mãe, o dinheiro dela, vai mexer nas coisas dela, vai querer manipular as opiniões dela. Sempre quando a sua mãe tiver um problema com seu pai, ou problemas de relacionamento, problemas de trabalho, você sempre vai se sentir no direito de se intrometer na vida dela. Só que ao longo do tempo, essa relação ela vai ficando sufocante. Então é um tipo de relação que ela pode morrer por desrespeito do espaço um do outro. Precisa delimitar o espaço um do outro aqui. Então, assim, em algum momento vai ser necessário cortar o cordão umbilical. Essa posição, ela não corta o cordão umbilical. É muito difícil. Mas, assim, precisa cortar o cordão umbilical pro bem, para você entender que você precisa ser independente, que você precisa fazer dinheiro. Então, você vai chegar um momento que você vai falar para sua mãe, falar assim, mãe, deixa eu usar o meu cabelo como eu quero, deixa eu usar as roupas que eu quero, deixa eu fazer dinheiro de maneira independente, deixa eu escolher a pessoa com quem eu quero me relacionar em paz, deixa eu escolher meu curso universitário, deixa eu escolher minha carreira. Você precisa de esse afastamento momentâneo da sua mãe para delimitar espaço, no sentido assim de que eu posso ser independente, eu posso ter a minha própria voz. Então, no início parece um pouco traumático o rompimento do cordão umbilical, mas ao longo do tempo você vai entender que era necessário, porque a relação estava ficando muito sufocante ou grudenta, tá certo? Então, assim, é uma posição na via positiva que traz muita inspiração. Então, assim, conversar com a sua mãe, o contato com a sua mãe, energiza a sua cabeça, energiza seu cérebro, energiza as ideias. Então, a mãe, ela introjeta na sua cabeça iniciativas, competição. Você vai querer iniciar coisas com a sua mãe. Isso é muito positivo. Só que precisa haver um respeito no espaço um do outro. Então, em determinado momento, pro bem da relação, vai precisar ter uma separação. Aí, quando você adquirir sua independência, sua voz na sociedade, aí você pode voltar para a relação com a sua mãe. Agora vai haver um pouco mais de respeito do espaço. No caso, a mãe vai respeitar melhor o seu espaço, tá certo? Então, com isso, eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeo de astrologia todos os dias. Esteja sempre ligado para você não perder nada. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Tchau!